Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 84, e aqui eu quero pensei em 4 princípios importantes aqui, dentre tantas coisas que o Salmo 84 ele aborda, mas eu queria falar sobre 4 princípios que eu acho importante para a gente falar agora nessa noite. O Salmo 84 é um salmo de saudade, é um salmo que ele vai transmitir para nós a realidade daquelas pessoas que por algum motivo elas estão longe do convívio com o templo, com aqui, na realidade do Antigo Testamento, ainda não tinha a igreja instituída como conhecemos hoje. Mas havia o templo, havia o altar, e nós vamos olhar para todo esse funcionamento e vamos aplicar isso à nossa vida. Eu espero que a palavra de Deus tenha aqui princípios importantes para a sua vida. Amém ou não amém? Então diz assim o Salmo 84: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Podemos falar o versículo 12 juntos? Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Queridos, o conceito de felicidade da Bíblia ele é bem diferente do conceito de felicidade que o mundo tem. E esse salmo, como eu disse, é um salmo de alegria, de saudade, mas de um desejo de alguém que já sentiu uma alegria, já esteve no templo, já serviu ao Senhor. Os filhos de Coré, os coraitas, não sei como está aí na sua Bíblia, eram os porteiros, as pessoas que trabalhavam na porta do templo, algo que até hoje é muito importante, os introdutores na igreja, uma função muito importante, e eles estavam longe do templo, e eles longe do templo, eles sentem essa falta, essa ausência de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Eu fiquei pensando sobre um tempo, me lembrei de um tempo onde em 2002, Ana Flávia e eu com a Iane pequenininha, a Iane nasceu em 2002, e nós nos mudamos para o Rio de Janeiro para estudar no Seminário do Sul, e ali procurando uma outra família espiritual, como nós sentíamos saudades de estar com o convívio da antiga igreja que estávamos deixando, como muitas vezes eu sentia vontade de fazer uma loucura. Dava domingo à tarde, a gente procurando um outro local para congregar no Rio de Janeiro, dava vontade de entrar, botar todo mundo no carro, fazer aquela loucura, estar com os irmãos, tamanha saudade, a vontade de estar junto com aqueles irmãos que nós estávamos deixando, mas sentíamos saudade de estar com eles. Então esse salmo,
é para você que sente isso e que talvez por algum motivo na sua vida você pode assim estar longe ou se sentindo longe, ou mesmo com alguma dificuldade de estar, né, junto da brasa, junto da igreja, desse lugar tão bom, onde nós temos tantas coisas para viver. Então os filhos de Coré estão passando por isso. E o conceito de altar no Antigo Testamento, a palavra no hebraico, o altar, sempre foi um local de entrega. Isso, com o movimento da religiosidade no mundo, altar virou um local, no meu ponto de vista errado, um local onde as pessoas às vezes são chamadas para receber bênção. Você já deve ter escutado algum tipo de apelo assim: venha no altar, porque no altar você vai o quê? Receber alguma coisa. Mas altar sempre foi local de entrega. Entregar o quê? O que entrega? Entrega os sacrifícios, entrega os nossos anseios, coloca diante do Senhor as nossas dores, diante de Deus, do nosso Deus, o Deus que cremos nele, que só Ele tem as respostas, as soluções para a nossa vida. Então, altar, sempre que você lembrar de altar e do chamado ao altar, é um local de adoração, de entrega, de prestar culto. É um local onde, para nós, para o ser humano, é um local muito importante, porque é a oportunidade que nós temos de sair de dentro daquele movimento que nós temos, egoístas, egocêntricos. Por que o culto e a entrega ele é muito importante para a gente? Porque nesse momento a gente consegue transcender, a gente consegue sair de pensar apenas na gente, e a gente consegue prestar o culto e entregar a Deus. Então, esse é um salmo, e quando fala de altar, fala nesse sentido. Então, altar é um local onde nós fazemos isso, entregamos a Deus, é local de parar de fazer isso. Primeiro lugar, eu. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, eu. Então, é um local de parar com isso, é um local de dizer, olha, eu não me basto, eu não sou suficiente em mim mesmo. Chega do eu um pouquinho, deixa esse ego de lado e deixa agora eu entregar algo a Deus. Então, os coraitas, eles estão passando por isso, eles estão sentindo essa saudade. Agora, quem que tem essa saudade? É quem já teve essa experiência. Porque saudade é a ausência de algo que eu já tive. Então, os coraitas já tiveram isso, eles já experimentaram isso, eles já viram como isso é bom, como isso alimenta a alma de uma maneira que só essa entrega faz. Eles estão sentindo isso, e eu acho interessante que o Salmo começa dizendo e fala que a minha alma suspira e desfalece, E a ideia aqui da língua hebraica é muito bonita, porque é uma ideia de alguém que sentiu algo assim tão forte, que é como se ela tivesse ficado sem cor, ficou pálida, não é assim que você viu assim, um amor da sua vida, não, é mais do que isso. Eu lembro-me quando conheci a Ana Flávia no colégio, quando eu olhei para ela assim, eu desfaleci, falei, é essa, Aí olhei para o pé dela, quando eu olhei para o pé dela, gente, aí eu tive certeza, é a mulher da minha vida, E a gente, às vezes sente isso por alguém que a gente gosta, estou falando aqui de um sentimento muito humano, mas é muito mais do que isso, porque o culto e a adoração e esse desfalecer é quando nada humano resolve, sabe? Por melhor que Ana Flávia seja para mim, nós juntos há 24 anos, ela não tem condições de suprir a minha necessidade. Eu não tenho condições de suprir a necessidade dela, por mais que eu a ame, mas Deus tem. Deus tem. Quando nós nos derramamos diante de Deus, nós sentimos isso, podemos sentir isso, e nós passamos a viver assim, desta maneira.
Eu me lembrei, e às vezes algumas, nós, na nossa vida, na nossa jornada, nós podemos às vezes ter um sentimento que Nicodemos teve, quando esteve com Jesus, e Jesus o convidou para algo mais profundo na vida dele. Gente, a superficialidade, ela está assim nadando de braçada nos nossos dias. Cada vez mais os seres humanos estão fúteis, cada vez mais os seres humanos estão superficiais, cada vez mais as relações, ao invés de ter profundidade, fidelidade, ao invés de numa relação você ter verdade, você vai passando por cima e está cada vez pior. Nicodemos, quando esteve com o Senhor Jesus, Jesus convidou ele para algo mais profundo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele, mestre, você vê que não é questão de intelecto, de cognição e de saber. Queria saber se ele tinha que entrar no ventre da mãe dele novamente. Jesus estava o convidando para sentir isso, para que o Nicodemos pudesse morrer, para que ele pudesse parar de querer ele ser o centro de tudo, para que ele, o coração dele, deixasse de ser o Deus dele, e ele pudesse ali morrer e viver uma vida de entrega, de dedicação, num altar de Deus. Eu não sei quantos leram aqui o livro do Sam Tipton, Transformados pelo Fogo. Sam Tipton conta a história muito interessante de que ele já era um grande conferencista. Sam Tipton estudou muito, a comunicação para ele é algo fácil, e ele foi numa cruzada, dessas que o Billy Graham fazia, e ele também fez, e ele seria o orador do segundo dia. E ele conta naquele livro que Billy Graham pregou na sexta-feira, e quem já ouviu o Billy Graham pregando aqui, o Billy Graham, gente, ele prega arroz, feijão e ovo frito. É simples, né? Pão na chapa com café, simples. E o Billy Graham pregou na sexta-feira, e quando fez o apelo, Billy Graham prega: você é pecador, precisa de um Salvador, arrependa-se e aceite a Jesus. E a conferência encheu de pessoas se convertendo. Bom, Sam Tipton olhou aquilo, ele conta que quando ele olhou aquilo, ele disse: é isso aí que é o Billy Graham? Amanhã vocês vão ver o que é um pregador. E ele disse que subiu, e ele disse que ele usou de todas as ferramentas que ele tem, e um homem eloquente, um grande orador, e ele disse que depois que ele driblou todo mundo, ele falou: agora eu vou fazer o gol, e ele fez aquele apelo. E quando ele fez o apelo, segundo ele, nenhuma pessoa se converteu ou manifestou indo à frente, que era o hábito daquela conferência. Ele disse que foi para o hotel onde ele estava arrasado. E ali, Sam Tipton conta que ali naquele dia, ele entendeu o que era o altar. Ele disse que ele começou a sepultar sua vaidade. Ele conta que ele começou ali a sepultar o seu orgulho. Ele conta que ele sepultou tudo aquilo, os seus estudos. E ele disse que faltava uma coisa para ele sepultar. Ele disse que faltava sepultar o próprio Sam Tipton. Ele disse que ele precisava morrer. Ele sepultou então, segundo ele, a sua imoralidade. E aí ele disse: agora o Sam Tipton morreu. E ele disse que naquela experiência com Deus, ele sente ele nascendo ali, já um conferencista, para um novo momento na vida dele. Então, o altar é um lugar para isso, para a gente chegar ali, ter esse encontro e fazer isso. E aí eu quero falar sobre essas 4 realidades que nós encontramos aqui. É no altar, que é o primeiro princípio aqui, é onde nós somos renovados, ou nos altares. Quando fazemos isso, quando nos entregamos, nós sentimos um renovo que nós mesmos não podemos proporcionar à nossa alma. Nós não temos como
tratar questões na nossa vida que são questões espirituais humanamente. Você já deve ter escutado, já deve ter ouvido, e muitas pessoas dando motivações, às vezes, grandes motivadores, pessoas que na internet está cheio de gente assim, que muitas vezes ficam apresentando motivos para que você possa ficar super animado e que você possa trabalhar melhor, sair melhor. E a frase que eu adoro quando eu ouço na internet dos motivadores é aquela frase: foguete não tem ré. Vocês já ouviram isso, gente? Gente, eu acho aquilo horroroso, mas é a frase que a gente ouve muito. Esses dias um amigo meu, como sabe que ele tirou uma foto de um local, marcou para mim assim, ó, foguete não tem ré, e mandou para mim no WhatsApp, fazendo graça, né? Porque a vida não é assim. Que história é essa? De querer botar ou levar a vida de uma maneira infantil? Não sei, né? De achar que a nossa vida vai ser um foguete que vai subindo e só vai para cima e é só sucesso. Na vida nós temos problemas, somos fracos, temos dificuldades. Por isso precisamos do altar, porque é ali que nós renovamos as nossas forças, e é ali que encontramos, o verso 5 diz: como são felizes os que em ti encontram força. A nossa força não vem de nada que a gente possa fazer. Às vezes vem. É importante ter situações que nós conseguimos uma motivação, mas a gente consegue correr até ali. A gente não consegue ficar como Caleb, com a promessa de Deus, de que ele entraria na terra prometida. E vocês sabem quanto tempo levou no Êxodo, quanto tempo o povo levou até chegar na terra prometida, vocês lembram? 40 anos depois, gente. Às vezes levaram quase 3 meses, quando o evento dos espias. Aí 45 anos depois, 40 anos, é aquele evento onde Caleb diz: olha, eu sinto o mesmo vigor daquele de quando eu tinha 40 anos atrás, e que Deus havia prometido, e que eu iria entrar na terra prometida. E o relatório dos espias: nós não confiamos em Deus, mas eu sinto o mesmo vigor. Isso é motivação, ou isso é esperança, ou isso é força que Deus dá? O que você acha? Isso é força que Deus nos dá. Então, no altar a gente encontra exatamente isso. Algo que transcende a gente, algo que vai além do que nós podemos suportar. No altar, nesse movimento de entrega no altar, a gente também é transformado, né? E Deus transforma o vale de Baca em lugar regado. Os coraitas, eles sabiam que quando eles passavam e viam o vale de Baca, eles olhavam um lugar com terra seca, um lugar onde a vegetação não crescia, um local onde não havia vida ali de animais, nem vida vegetal, mas eles eles tinham uma certeza: existe um momento, e é no outono, onde Deus pega o vale de Baca e as águas vão chegando e eles vão enchendo aquelas cisternas, e aquele lugar que era sem vida, que era horroroso, perigoso, pela obra de Deus, vira um local como? Bonito, com água, com vegetação, com animais. Então, os coraitas, quando eles escreveram isso, eles sabiam que Deus age exatamente assim. Existem na nossa vida momentos onde nós estamos áridos, secos, onde parece que nada vai acontecer. Mas a gente precisa muitas vezes continuar na vida, continuar caminhando, e no altar saber que Deus vai transformar aquela situação em algo muito melhor para a glória de Deus. Você crê nisso, sim ou não, meu amigo?
Ana Flávia e eu já vivemos alguns vales de Baca, alguns muito duros, alguns onde nós achamos que talvez a gente iria ficar ali para sempre, confiando em Deus, mas que aquilo ali não iria mudar. Algumas vezes na nossa pequena fé, sabe, lidando com situações dificílimas, mas sempre confiando, dependendo, descansando. A música que nós cantamos muito foi a canção que cantou hoje aqui, Descansando no Poder de Deus. Como nós cantamos essa música. E é tão bom quando a gente percebe que o outono chega e Deus transforma aquele lugar em um lugar bacana, em um lugar bonito, em um lugar onde agora tem vida, onde a nossa fé é fortalecida, onde a glória de Deus é manifestada, e tudo isso é para a glória dele. Então, no altar nós somos renovados, no altar Deus transforma, nessa entrega, Deus transforma o Vale de Baca em lugar regado, e também nós conseguimos no altar caminhar mesmo quando estamos sem forças. Eu quero pedir, não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo, vamos? Queria que você prestasse atenção nesse vídeo, enquanto eles estão colocando ali. Eu gosto muito de esportes, e a Olimpíada de 1992 teve um episódio que marcou aquela Olimpíada e não foi quebra de recorde. Foi uma situação vivida por um corredor de 400 metros livre, chamado Derek Raymond. Derek era o favorito em 88, que foi em Seul, as Olimpíadas de Seul. E 10 minutos no aquecimento dele, da corrida dos 400 metros, ele machucou a sua coxa e não pôde correr os 400 metros livres em 88. Então ele passou 4 anos se preparando, e em 1992, então, ele está pronto para a Olimpíada da sua vida. E aí eu quero que você preste atenção, e a gente vai comentar o Deus que é o nosso Pai, que nos dá força quando não temos forças para prosseguir. Por favor, pode colocar o vídeo. Tem um áudiozinho, tem uma música. Aí está Derek. Redmond. Foi dada a largada. E olha o que acontece. A mesma lesão. Mas ele queria terminar a corrida. Então ele vai sentindo muita dor. Mas não é uma corrida de 100 metros, são 400 metros. E ele vai mancando. Mas de repente, alguém pula da torcida. E tentam impedir o homem. Era o seu pai.
E o seu pai diz: ele é meu filho. E ele disse: juntos nós vamos conseguir. As pessoas não lembram quem ganhou essa corrida. Elas se lembram do pai que foi lá, segurou o filho e disse: juntos nós vamos concluir. O nosso Deus é esse Deus. Quando estava estagiando na Igreja Batista de Moça Bonita, vocês veem como eu sou um moço bonito. Eu saio de Rio Bonito e vou estagiar na primeira Batista de Moça Bonita. Pastor Davi Baeta. Um dia eu cheguei lá para dar a classe e tinha uma pessoa com o dedo em riste, falando para outra. E eu cheguei: o que está acontecendo? E ela me disse: eu estou exortando ele. Eu não era pastor, mas já me chamavam de pastor. Estou exortando ele, pastor. Eu disse: tá bom, vamos fazer a nossa classe aqui. E quando terminamos a classe, eu disse para ela: você pode ficar aqui um pouquinho para a gente conversar? E ela ficou. E eu disse para ela: você sabe o que é exortar na Bíblia? Vem cá, João, vou exortar o João aqui agora. A palavra exortar é isso aqui, ó, irmão, ó. Vamos junto. Estou exortando o irmão. Estou ajudando o João. Pesado, hein? É colocar no ombro e ir junto. Esse é o papel da igreja. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus aqui que os coraitas sabiam quem ele era, é esse Deus que sabia que nos momentos difíceis é o Deus que nos dá força para prosseguir. É o Deus que vai junto. É o Deus que não foge. É o Deus que, quando tem momentos difíceis, e como pastor a gente sempre ouve perguntas: onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus? Eu digo: no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar que ele está até hoje, de quando o seu filho morreu por você, que ele entregou. Então, no Vale de Baca e nesse movimento de entrega, acontece isso. E aí o quarto princípio e último, para a gente concluir: o que acontece? O que está acontecendo nos nossos corações? Quando nós percebemos que o nosso Deus renova a força, quando nós percebemos que o nosso Deus nos acompanha nos momentos difíceis, o que você acha que se passa no coração dos coraitas? Esse é o movimento da adoração. Esse é o movimento quando nós sentimos essa alegria por sabermos o Deus a qual servimos. E entendemos que quando fazemos essa entrega, ela é muito melhor do que quando a gente fica egoísta fazendo isso aqui para Deus, querendo receber o tempo todo de Deus. Então, o Salmo, ele é bonito porque ele nos coloca numa condição linda de transcender, de sair, de entrega, de entender o local do altar, de saber que aqui no altar nós ficamos e passamos muito bem. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Só quem sabe desse Deus que fala e declara isso. Senhor, tu és sol, és escudo. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus é sol, é escudo, concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade.
Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que confia em Ti. Como é feliz. Eu vou pedir ao Douglas para ele vir aqui. Douglas já está aqui? Cadê ele? Está descendo? Isso, vem meu irmão. Eu vou pedir para você ficar em pé. E nós vamos terminar uma manifestação da adoração. Tudo isso que a gente falou aqui é adoração, porque é entrega. Mas a gente canta. E eu pedi ao Douglas para no final da mensagem cantar uma música linda chamada Teus Altares, que é justamente o Salmo 84. Então, sob a ministração do Douglas, nós vamos cantar sabendo que é o nosso Deus que faz isso, é o Deus que faz com que a gente viva de uma maneira a ter uma entrega e uma entrega completa. E eu quero convidar você a fazer isso nessa noite. Se você ainda não fez, a você experimentar como é bom entregar e colocar o teu coração no altar de Deus. Vamos então? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem, amém, corretamente. Vamos, com alegria. O pardal encontrou casa, e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para você levantar sua mão onde você está. Você que hoje está dizendo assim: eu quero ter a minha vida desse jeito aqui, ó, do jeito que o Salmo 84 fala. Eu quero ter a minha vida entregue no altar. Eu quero servir com alegria. Eu quero dedicar a minha vida. Eu quero, nos momentos fáceis e difíceis,
dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu estou aqui. Levanta sua mão, quero identificar você que está fazendo isso lá na galeria. Diz assim: eu quero, Senhor, eu quero ter minha vida no altar, quero entregar a Ti. E nós vamos orar, eu quero orar com você. E você está dizendo: Senhor, nunca mais eu quero entender que o altar é lugar de receber algo, mas eu quero entregar a minha vida. Também, se há alguém aqui que não conhece o altar como os coraitas, mas você quer conhecer e quer dedicar e quer entregar sua vida a Jesus, também eu quero conhecer você. Você também levanta a sua mão e diz: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida, eu aceito a Jesus, eu quero ter uma vida bonita desse jeito, eu estou recebendo a Jesus. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome. Tu és um Deus que não nos abandona, Tu és o Deus que está conosco, Tu és o Deus que restaura, que dá forças, que vai junto. Tu és o Deus que nós cremos, o Deus da salvação. E nós hoje aqui estamos dedicando as nossas vidas e dizendo: nós Te amamos. E fazemos isso em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Deus nos abençoe. Obrigado, Douglas.